E aí, rapaziada, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou resolver a lista de desafios 2, né? Que a professora propôs na última aula. Na verdade, eu acho que essa lista eu vou dividir em dois vídeos, porque ao todo são 11 desafios, se eu não me engano. Então, para não ficar muito comprido, muito maçante, eu vou dividir em dois. E também, entre esses vídeos, eu acho que eu vou fazer uma aulinha sobre loops, né, em Python, laço de repetição e tudo mais, que o nosso amigo Evandro pediu para eu explicar um pouco mais, né, de como funciona isso no código. E na parte 2 da lista, tem dois exercícios ali que não necessariamente precisa de um laço de repetição, mas a gente consegue colocar ali no meio para servir de exemplo, para eu conseguir explicar certinho como funciona. Beleza? Então, bora pro primeiríssimo desafio, que na verdade é o 3, né? Essa lista vai do desafio 3, não sei porque não tem o I2, até o 14. É nóis. Bom, aqui eu estou usando um tema do VS Code um pouco diferente para dar uma mudada aqui. Os temas do VS Code dá para ir aqui na parte de extensões e pesquisar por aqui. Pode ser o tema assim, aqui vão aparecer vários. Depois vocês podem ir testando. Uma dica também para testar é aqui no arquivo mesmo, você vai segurar Ctrl K T e aqui vão aparecer os temas que você tem instalado. Se você nunca instalou nenhum tema, alguns aqui são padrão. Por exemplo, esse escuro, o escuro moderno, escuro mais. Também tem aqui ó, o vermelho, também é padrão. E tem os temas brancos também, que eu não vou colocar aí para não judiar a vista de vocês. Mas ele fica inteiro branco, parecendo o idle, né, no caso. Mas para você procurar um tema, pode vir por aqui também. E aí você coloca, por exemplo, Dark. E com a setinha do teclado mesmo você vai testando, sabe? É que como aqui não tem nada escrito, então não dá pra ter uma noção muito boa. Mas quando tiver um programinha ali, aí vai dar pra ver certinho qual que é a cor que fica. O que eu tô usando no momento é esse Naruto Dark. Por mais que eu me desculpa aí, né, quem gosta, mas eu não gosto muito de anime, eu nunca assisti nenhum, pra falar a verdade. Mas eu gostei do tema aqui do Naruto, que acho que tem a ver, né? Um azul com laranja faz parte lá do anime, então fica bem bonito. Depois, quando eu começar a escrever aqui, vocês vão ver, fica bem legal. Bom, e aproveitando também essa parte de configurações, eu já vou adiantar aqui que em algum exercício para frente, não lembro em qual que é ao certo, a gente vai ter que usar um operador que é o maior ou igual. Bom, quando a gente vai fazer uma conta na matemática, a gente usa o símbolo desse jeito aqui, né? A gente escreve ele desse jeito. Mas por padrão, se vocês testarem aí no VS Code de vocês, ele vai estar mais ou menos desse jeito, só que sem esse espaço aqui. É que se eu juntar os dois, ele vai fazer desse jeito. Mas por padrão não é assim, tá? Para ativar isso daqui, vocês vão segurar Ctrl Shift P e aí vai abrir essa janelinha e tem que ter essa setinha aqui, beleza? Aí depois da setinha, você vai digitar settings.json. E é essa opção aqui, ó, abrir as configurações do usuário JSON. E aqui, se o Visual Studio Code for padrão, eu acredito que não vai ter nenhuma configuração. O meu, dá pra ver que eu gosto bastante de mexer nisso daqui, tem quase 50 linhas, tá? E esse arquivo aqui é onde tem todas as configurações do VS Code. Então o meu tá falando aqui que a fonte family do editor é a JetBrains Mono, que não é a padrão, esse daqui eu baixei separado. O font weight, né, o peso da fonte, ou seja, a grossura dela, é 300, o padrão é 400, e aí tem o 500, que é médio, aí tem o 600, que é semi-bold, 700, que é bold, e 800, que é dark, beleza? Aí vocês podem ver aqui, ó, essa fonte, na verdade, não tem todos os pesos. Isso é mais quando a gente está mexendo com HTML e CSS, que a gente vai conseguir perceber certinho a diferença de cada um aqui. Mas essa fonte que eu baixei só tem o dark, o, o bold, será, se eu não me engano? O semi-bold e o light, que é o 300, que é o que eu gosto de usar.
Line height é a altura da linha, é essa altura aqui, ó, de uma linha para outra de cima, tá? Letter spacing é o espaçamento entre as letras. O padrão é 0, se eu não me engano, eu deixo um pouco mais espaçado. Editor rulers é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui basicamente serve para falar qual que é a coluna 80 do seu código, tá? Se dá um espaço aqui para ver, aqui embaixo aparece qual linha, ou seja, em qual espaço, digamos assim, aqui, em qual espaço você tá, beleza? O 80 é o padrão, digamos assim, para texto e código e tudo mais. Ou seja, se a linha de código for passar disso daqui, o bom é quebrar a linha, tá? Foi o que eu fiz aqui, por exemplo. Eu poderia colocar mostre aqui na frente, só que aí ia passar dessas 80 linhas, entendeu? Então eu quebro o código aqui para ficar nesse padrão de 80. É só uma convenção, não é nada muito obrigatório. Tanto é que eu posso continuar escrevendo aqui normal, que não vai mudar nada, é só uma questão de estética mesmo. Bom, e depois se vocês quiserem dar uma pesquisada aqui no resto, aí vocês veem aí, porque para ser sincero eu não consigo nem mais explicar o que cada um dessas opções aqui faz. É o que eu uso desde sempre e eu não costumo mexer muito mais nisso daqui. Mas eu demorei muito tempo, viu, até achar todas essas configurações. Mas depois se vocês quiserem perder um tempo aí só para deixar mais bonito, na prática isso daqui não vai mudar nada. Mas o que interessa pra gente é essa opção aqui. Bom, se esse arquivo de vocês estiver vazio assim, ó, pode ver que eu apaguei tudo do meu e o VS Code já voltou pro padrão, tá? Se tiver desse jeito, vocês fazem o seguinte: abre e fecha chaves aqui, e aí aqui dentro, entre aspas, vocês vão colocar editor.font, segunda opção aqui, ó, font ligatures. E aí essa aspas aqui do final não tem, e aqui vocês põem true. E pode colocar uma vírgula no final, mas é opcional. Essa vírgula aqui serve para caso você tenha alguma outra linha embaixo. Aí você põe a vírgula para separar cada uma. Mas se aqui for ter só essa, pode deixar sem. E aí é isso daqui que vai fazer aqueles símbolos lá ficar grudadinho, entendeu? Aqui o meu não foi ainda porque teria que reiniciar o VS Code. Mas no de vocês já acho que já deve funcionar. Bom, agora sim, depois de tudo explicado, vamos partir para o primeiríssimo desafio. Em todos eles eu coloquei o enunciado aqui em cima. Deu um certo trabalho porque não dá para copiar e colar daquele PDF lá, então eu tive que ficar digitando tudo. Mas beleza. Bom, faça um programa que receba 3 notas e seus respectivos pesos, calcule e mostre a média ponderada dessas notas. É o seguinte, a fórmula para calcular a média ponderada eu não tenho a menor ideia. Então já serve como dica, se vocês não souberem o que fazer, chega no chat GPT e pergunta: como é a fórmula para calcular a média ponderada? Bom, aqui em cima ele falou um negócio que eu não entendi nada, mas aqui ele deu uma explicação aqui bem esclarecedora. Então é o seguinte, para calcular aqui ele deu o exemplo da nota 7, peso 2, nota 8,5, peso 3 e nota 6, peso 5. E aqui ele colocou 7 é a nota multiplicada pelo peso, que é 2, mais 8,5, que é a outra nota, multiplicada pelo peso, mais a última nota multiplicada pelo peso. Depois é dividido tudo pela soma dos pesos, entendeu? Essa é a fórmula. Então a gente tem que multiplicar esses dois, multiplicar esses dois, multiplicar esses dois e somar tudo. E depois dividir pela soma dos 3 pesos aqui, beleza? Vou fazer o código pegando 3 números também. Aqui ele falou 3 notas. Bom, para conseguir pegar a nota, vai ser um float nesse caso, que a nota pode ter meio, né? E vamos lá, digite a primeira nota. Fazendo aquele esquema aqui para ser mais rápido de novo, de copiar a linha, né? Aqui vai ser o 2, aqui é o 3, segunda e terceira nota. Depois tem que falar o peso. Bom, então aqui
eu já vou, já vou até abrir tudo e colocar os três de uma vez. Para selecionar mais de uma linha, assim ó, quando pula, é só segurar Alt, beleza? Ó, por exemplo, depois do float, por algum acaso eu quero colocar alguma coisa. Então eu seguro Alt e clico aonde eu quero, beleza? Pode ser no meio também, em qualquer lugar. Bom, então selecionando aqui as três notas para colocar o peso, eu vou colocar aqui peso, por exemplo, 1. Vai receber um inteiro dessa vez, eu acho que vai ser melhor. Oh meu Deus, tá difícil. Digite o peso da primeira nota. E aqui vai ser segunda de novo. E aqui terceira de novo. E aqui vai ser o peso 2 e aqui o peso 3. Até para ficar mais fácil de ver, dá uma quebradinha aqui só para ficar os blocos aqui certinho da primeira nota, da segunda e da terceira. Depois tem que calcular a média ponderada. Então, a média vai ser o seguinte. Vai ser o N1 vezes o peso 1 mais o N2 vezes o peso 2 mais o N3 vezes o peso 3. Bom, na verdade eu vou colocar aqui, ó, isso daqui tudo entre parênteses, porque vai ter que fazer todos esses cálculos aqui primeiro e depois dividir pela soma, né, dos pesos. Pela soma dos três pesos. Então dividir por peso 1 mais peso 2 mais peso 3. E acho que já vai funcionar. Então aqui colocando print. Vamos ver como que pode ser isso. A média ponderada das notas é... E aqui coloca a média. Eu vou colocar aqui aquele formatador de 2 casas decimais também, para ter certeza que vai ficar bonitinho aqui, não vai dar um número gigantesco, uma dízima aí grandona. Bom pessoal, faltou uma coisa aqui que eu tava quebrando a cabeça para descobrir, que foi esses parênteses aqui, ó. Eu tenho também a ordem de precedência e implica nessa parte da conta também. Aqui ele tava fazendo o seguinte, tava sem os parênteses aqui, né? Ele tava somando aqui, tal, e aí, beleza. Aliás, estava multiplicando, depois estava somando, e aí ele pegava esse último resultado e dividia só pelo peso 1, entendeu? E não é isso que eu quero. Na verdade, aqui tinha outro parênteses, né? Por fora, que eu acabei tirando pra testar se era isso que estava dando erro. Mas não, eu percebi que o erro foi não ter colocado aqui, ó. Ele precisa somar os pesos para depois dividir tudo, entendeu? Senão ele vai dividir só pelo peso 1. Vou fazer o teste aqui com base no que o próprio ChatGPT tinha dado lá pra gente testar. A primeira nota foi 7, peso 2. Segunda nota foi 8,5, peso 3. E a terceira nota 6 e peso 5. Beleza, a média ponderada das notas é 6,95, bem o que ele tinha falado. Bom, o próximo desafio, ele mexe de novo com porcentagem, que a gente viu bastante na última lista, né? E aí aqui ele veio de novo. Então, bom, fazendo por partes aqui. Faça um programa que receba o salário de um funcionário. Então, vou colocar aqui o salário, é um float de um input, salário do funcionário. Calcule e mostre o novo salário sabendo que este sofreu um aumento de 25%. Então aqui o aumento ele vai ser 25% de salário, beleza? Aqui eu posso criar uma variável ou eu posso colocar direto no print. Eu vou fazer das duas formas, explicando de novo, né? Mais uma vez para pegar bem a ideia. Aqui eu vou colocar novo salário. E ele vai ser o salário inicial mais o aumento.
E aqui eu posso dar um print. O salário novo é... Vou colocar um R cifrão para ficar legal. E novo salário. Eu posso fazer isso, criar uma variável e colocar a variável aqui dentro. Ou eu posso fazer a conta direto, né? Vou fazer essa conta aqui direto. Beleza? Vou deixar dessa forma aqui comentado. E só para vocês entenderem. Então, reforçando mais uma vez, né, que dentro aqui dos templates das f-strings também aceita cálculo. Para testar aqui, vamos supor que o salário dele vai ser era R$1.000, 1.250. Aqui no final eu coloquei também aquele formatador para duas casas decimais de novo, né? Como a gente está mexendo com dinheiro, normalmente é assim que é mostrado. Bom, o desafio 5 é para fazer um programa que receba o salário de um funcionário e o percentual de aumento. Bom, esse daqui é mais ou menos a mesma ideia desse, então eu vou até copiar essa solução e colar aqui. A única coisa que vai mudar é que aqui vai ter o porcentagem, pode ser? E aqui vai ser percentual de aumento, tá? E aqui o aumento vai ser calculado do seguinte: ao invés de ser 0,5, vai ser a porcentagem. Lembra que eu expliquei da primeira vez que a porcentagem é um número dividido por 100, certo? Então é só dividir por 100. E aqui eu vou colocar entre parênteses para ficar claro. E testando, vou fazer o mesmo exemplo. R$1.000 e 25%. E beleza, o salário novo é de 1.250. Igual no outro exemplo. Esse daqui é bem parecido, né? Bom, o desafio 6, ele é um pouquinho mais legal. Aqui já começa a ficar mais interessante. Fazendo por partes também, fazer um programa que receba o salário base de um funcionário. Então vou colocar aqui salário base. Vai ser o float, o input. Digite seu salário base. Depois é para calcular e mostrar o salário a receber, sabendo que esse funcionário tem gratificação de 5% sobre o salário base. Essa daqui é a chave do negócio, tá? E paga imposto de 7% sobre o salário base também. Então, aqui eu vou colocar gratificação. Vai ser o salário base. A gratificação é de 5%. Vezes 0,05. E o imposto é o salário base vezes 7%, 0,07. Aqui no caso, eu vou fazer direto no print. Acho que vai ficar melhor. Vou colocar aqui o printf. Salário com... deixa eu ver. Salário líquido pode ser. E aqui vai ser o salário base mais o que ele ganha de gratificação e menos o que ele paga de imposto. Beleza. Vou fazer aqui com R$1.000 de novo. E o salário líquido vai ser de 980. Mais uma vez colocando aqui a formatação, 2 pontos.2f, só para ficar legal. E mais uma vez, o próximo desafio é muito parecido com o anterior, então eu vou copiar tudo isso e vou colocar aqui. A única coisa que vai mudar aqui, na verdade, é que o funcionário tem gratificação de R$50. Então eu posso tirar essa variável e o imposto é de 10%. Então aqui é 0,1 sobre o salário base. E aqui no lugar da gratificação eu vou colocar R$50. E só isso já vai funcionar. Fazendo um exemplo com R$1.000 de novo, 950. Bom, o desafio 8, esse enunciado aqui eu achei meio confuso. Eu vou fazer um programa aqui, pelo que eu entendi, mas não sei se é bem isso. Eu acredito que sim, mas eu acho que ficou meio mal explicado isso daqui. Bom, faça um programa que receba o valor de um depósito e o valor da taxa de juros. Calcule e mostre o valor do rendimento e o valor total depois do rendimento. Então, fazendo por partes mais uma vez, eu vou
colocar a variável depósito, e vai ser o input, valor do depósito. E o valor da taxa de juros. Então, eu vou colocar aqui juros, que pode ser um inteiro mesmo. Vou colocar só taxa de juros. Mostrar o valor do rendimento e o valor total. Bom, então aqui o rendimento, ele vai ser o depósito multiplicado pela porcentagem dos juros. Aí ele tá pedindo para mostrar o valor do rendimento. Vou colocar bem simples aqui mesmo, não vou colocar nenhuma frase. Rendimento e o valor total. Também não vou criar outra variável, vou somar direto no template. Valor total vai ser o depósito mais o rendimento. E mais uma vez, R$1.000. E a taxa de juros, não sei, 15%. Então o rendimento foi de 150 e o valor total é de 1.150. Aqui eu vou colocar o R cifrão aqui só para ficar legal. E também a formatação de 2 casas decimais. Só para ficar bonito, mas nem vou testar de novo. Agora o desafio 9, já passamos da metade aqui. Ele pede para calcular e mostrar a área de um triângulo. E aqui ela dá a formulinha, né? Que o cálculo é a base vezes a altura dividido por 2. Aqui as informações que a gente tem que coletar é justamente a base. Pode ser um float mesmo. Vou colocar bem simples de novo. E a altura. Depois, para saber a área, basta fazer a formulinha. Base vezes altura dividido por 2. Só isso. Vou colocar... Opa. E vai ser a área. Que eu já vou logo formatar também, porque a conta pode ser... O número pode ser bem grande. Vamos ver. Base 10, altura 10. Área do triângulo 50. Beleza. Bom, o desafio 10 também é bem parecido. Agora é para calcular e mostrar a área de um círculo, mas a fórmula aqui, ela já é bem diferente. Eu vou copiar aqui mais uma vez, por mais que não vai ficar muito parecido, porque aqui no caso eu vou precisar, a informação que eu preciso é o raio. Vou colocar aqui também o raio, é a única informação que eu preciso. E a área vai ser o π vezes r ao quadrado. Ou seja, o π vezes o raio ao quadrado. Então, para calcular, eu vou primeiro colocar o raio ao quadrado, ou seja, elevar por 2, e depois multiplicar pelo valor de π, que no caso é 13,14. Aqui eu vou colocar a área do círculo e a área também já formatada. O raio também eu vou colocar 10 e a área do círculo vai ser 314. Beleza, bem simples também. Bom, o desafio 11 eu vou deixar para fazer no próximo vídeo, que ele já é um pouquinho complicado. E eu também vou aproveitar para já mostrar antes a parte dos loops em Python. E eu já vou usar nesse desafio aqui. No 12 eu também vou usar o loop. E esse daqui eu também vou deixar para o outro, para ficar com esses 3. Porque eles são mais difíceis de fazer, então eu vou levar um tempo bom assim para conseguir explicar direitinho para vocês. Então eu já vou pular direto para o exercício 14, que não é tão difícil. Bom, aqui ele está pedindo para fazer um programa que receba o ano de nascimento e o ano atual. Para fazer isso, a gente vai colocar o ano nasce. Aqui vai ser um int input ano de nascimento. Também vou copiar aqui, colocar ano,
ano atual e aqui também atual. Beleza. Para calcular a idade é só fazer o ano atual menos o ano de nascimento. Simples. E aqui o print. Vou até fazer assim, ó. Em ano atual, você fez ou fará, como a gente não sabe nem o dia nem o mês, talvez a pessoa já fez em janeiro ou até agora em fevereiro, ou vai fazer depois. Então fica desse jeito que vai ser melhor para explicar. E beleza. No ano atual você fez ou fará tantos anos. E aqui ela também está pedindo para falar quantos anos a pessoa terá em 2005. Eu não sei se isso aqui ela digitou errado e quis dizer 2025, ou ela escreveu essa palavra errado. E seria, no caso, quantos anos essa pessoa tinha em 2005. Eu vou considerar que era tinha aqui. Beleza? E eu não vou nem fazer outra variável, vou colocar direto aqui. E aqui em 2005 você tinha aqui vai ser 2005 menos o ano de nascimento. Só tem um problema nesse código, que se a pessoa nasceu depois de 2005, vai dar um número negativo ou vai ficar zoado. No momento, com o que a gente aprendeu até então, não dá para tratar esse erro. Então eu vou deixar com essa falha aí mesmo, só para ser mais rápido, mas saibam que se a pessoa nasceu depois de 2005, vai dar um erro. Meu ano de nascimento foi 2003 e o ano atual é 2025. E aí beleza, em 2025 você fez ou fará 22 anos, eu ainda vou fazer. E em 2005 você tinha 2 anos, certo? Só para ser mais rápido. Bom, então por enquanto é isso. Eu vou parar por aqui nesse vídeo. E aí agora eu já vou gravar um outro vídeo explicando como funcionam os loops e as possibilidades que eles dão no funcionamento do código. É uma ideia um pouquinho diferente. No vídeo eu vou falar, mas se vocês quiserem olhar depois a playlist do Guanabara, do curso em vídeo, né? No curso de Python lá, ele fala sobre os loops muito mais detalhado, muito melhor explicado do que eu consigo falar aqui. Mas é só para dar uma ideia inicial, acho que vocês vão conseguir entender. E o importante é a prática. Foi o que eu falei no primeiro vídeo e eu vou repetir para sempre aí, que no começo vai ser muito esquisito, mas depois de ficar repetindo, a gente só aceita e continua fazendo. Bom, então é isso. Obrigado aí pela atenção, espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar ou nos comentários ou no zap também, que eu vou atender todo mundo assim que eu conseguir. E se eu souber também, né? Se eu não souber, a gente pesquisa e tenta chegar numa resposta. Mas é isso. Até o próximo.